Então, já são 18 horas, vamos iniciar então a sessão. Boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma discussão das nossas conferências do NDR. Hoje teremos a discussão de número 79 já, né? Então, prezados professores, acadêmicos de graduação, de pós-graduação, egressos e demais participantes. Muito obrigada a todos. Para a etapa de hoje, nós vamos prestigiar a apresentação do pós-doutorando César Gomes de Freitas, né, que é nosso pós-doutorando aqui do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, né, do PGDRA. Ele vai apresentar o tema Sentimento de Pertença como Indutor do Desenvolvimento Local. O César, ele é graduado em Ciências Contábeis e Administração, é especialista em gestão econômica e financeira, mestre em desenvolvimento local pela UCDB do Mato Grosso do Sul, doutor em ensino pela IOC Fiocruz e pós-doutor pela Universidade Federal Fluminense. Ele está atuando como docente efetivo da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica no campus de Assis Chateaubriand, né, no Instituto Federal do Paraná. César, desde já agradeço por sua disponibilidade essa noite. Então, assim como nos encontros anteriores, essa apresentação ela tem a duração de 1 hora, né, o nosso limite. E lembrando que a qualquer momento os participantes poderão abrir o seu áudio, fazer perguntas ou tirar dúvidas com o apresentador, ou também os questionamentos podem ser enviados por escrito via chat ou via Facebook, que aí eu vou repassar ao César no final da sua fala. Lembramos também que essa e outras conferências estão disponíveis no canal do NDR no YouTube, né, no link que eu disponibilizei ali no chat, e vocês também podem seguir todos os trabalhos, todas as conferências do NDR pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, por favor, quem ainda não está inscrito, se inscreva em nossas mídias para receberem as notificações de novos conteúdos e dos eventos que nós organizamos. E também, né, pode deixar o seu like aí nas nossas redes sociais. Essa apresentação está sendo transmitida também ao vivo pelo Facebook e logo mais será disponível no canal do YouTube. Então, antes de passar a palavra ao conferencista, peço a todos que mantenham os microfones e as câmeras desligadas, né, e liguem somente quando forem fazer algum questionamento. Então, passo a palavra agora para o César iniciar a sua apresentação. Obrigado, professora. Quero agradecer a todos que estão conosco essa noite. Nosso muito obrigado. É um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar junto com todos vocês nessa noite, compartilhando um pouquinho da nossa pesquisa. Foi o tema da nossa pesquisa do mestrado, na verdade, né? Quando o Valmir me procurou, né, me convidando para participar aqui do seminário, eu comentei com ele que a minha pesquisa de pós-doc ainda está um pouco incipiente, estamos ainda naquela fase de referencial bibliográfico, então eu sugeri que seria mais interessante contar um pouquinho da minha pesquisa do mestrado, e pelo que o professor Jandir colocou lá no Facebook, logo já teve alguns comentários, algumas pessoas já manifestaram, né, que acharam um tema interessante. Eu acho que foi uma boa escolha. Bom, de qualquer forma, eu quero agradecer mais uma vez, né, o convite, a presença de todos. E como eu comentei, esse é o tema da minha pesquisa de mestrado, né? O mestrado eu fiz entre 2007 e 2008. Lá na Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande. E o programa lá é em desenvolvimento local. É um programa já tem um bom tempo, já formou vários pesquisadores, inclusive já temos o doutorado lá, inclusive.
Então, eu quero começar falando um pouquinho do foco da pesquisa, né, de onde foi feita a pesquisa. E nós temos um compositor, aliás, recomendo procurar no YouTube, vocês vão encontrar várias músicas dele, que é o Alberan Moraes. E ele tem uma das músicas dele, diz que eu sou de lá da ponta do Brasil, onde o vento faz a curva, porque reza a lenda, tem correntes de vento que batem ali na Cordilheira dos Andes e faz a curva ali perto e volta. De qualquer forma, é o extremo oeste do Brasil. A cidade onde foi feita a pesquisa foi Cruzeiro do Sul, que fica no extremo oeste, né, do estado do Acre. Então, eu até coloquei aqui o mapinha do Google Maps ali, da distância entre Cruzeiro do Sul e Toledo, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? São 3.903 quilômetros de distância entre Cruzeiro do Sul e a nossa Toledo. Então, o Acre, eu sempre gosto de falar isso. Eu sei que vocês já tiveram colegas que foram do Acre. Acho que o professor Jandir comentou que já tiveram os 3 acreanos que passaram pelo programa. Provavelmente o que eu vou falar vocês já sabem, mas o Acre tem uma peculiaridade que é uma fonte de orgulho deles, que é exatamente o fato do Acre ter brigado para ser brasileiro. Diferente do Rio Grande do Sul, diferente de São Paulo, diferente de outros lugares que lutaram para se separar do Brasil, tiveram revoluções separatistas, o Acre foi o único local onde a luta foi para se tornar brasileiro, para ser brasileiro. Isso é um forte motivo de orgulho para os acreanos. E antes de falar um pouquinho, entrar um pouquinho na pesquisa, eu quero contar o porquê que eu escolhi trabalhar como sentimento de pertença, né? O tema da dissertação é desenvolvimento local e sentimento de pertença na comunidade de Cruzeiro do Sul, Acre. Por que eu escolhi falar de sentimento de pertença ou pertencimento? Porque, na verdade, pelo que eu dei alguns comentários na publicação do professor Jandir lá no Facebook, muita gente conhece como pertencimento, né? Mas na verdade seria o mesmo conceito com nomes diferentes, mas a ideia é a mesma, né? Aquele sentimento de amor pelo local, aquele sentimento de alguns chamam de bairrismo, outros, enfim, no sentido talvez um pouco mais pejorativo, mas de gostar de onde se está, ter um sentimento, né, de pertencer àquela região, aquele local, aquela comunidade. E por que eu escolhi esse tema, na verdade? Quando eu fui para o Acre, quando eu tinha 26 anos. Eu tinha 26 anos, estava acabando a minha segunda graduação e a especialização. E a faculdade onde eu estudava estava abrindo uma filial lá em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do Acre. E aí, como eu estava acabando a especialização, eles estavam abrindo um curso lá, houve um convite. Olha, estamos abrindo uma faculdade lá, você não está interessado em ser professor? Vamos lá para ajudar a gente e tal. E eu estava com 26 anos, nunca tinha saído da barra da saia da minha mãe. E falei, bom, vamos embora, né? Vamos lá. Se der errado, a gente volta, né? O meu quarto vai estar aqui, vamos lá, vamos ter essa experiência. E eu acabei indo para o Acre e acabei ficando lá 18 anos. Né? Assim, uma prova de que eu gostei do que eu vi, vamos colocar assim, né? E uma das coisas que mais me chamaram a atenção, é claro que houve uma grande, como é que eu posso dizer, as culturas diferentes, né? Uma grande, estou me fugindo a palavra, mas enfim, uma grande estranheza em algumas questões culturais. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei no Acre foi o seguinte: lá no interior de São Paulo, onde eu nasci, o esporte local é falar mal da cidade. Esse aqui é o pior lugar do mundo. Quando puder eu vou embora. Deus me livre de ficar aqui. E ao contrário, lá em Cruzeiro do Sul, era
a gente percebia um sentimento muito legal com relação à cidade. Não, esse aqui é o melhor lugar do mundo, isso aqui não tem lugar melhor, é o melhor lugar do Brasil, é o melhor lugar para se morar. E aí aquilo me estranhou, aquilo me causou uma estranheza, né? Porque vocês imaginam uma cidade que está no interior do Acre, no meio da floresta amazônica, sem ligação terrestre com o resto do país, né? Então, imagine que você, que naquela época, eu estou falando de 18 anos atrás, né? A cidade era isolada via terrestre, a única forma de chegar lá era por avião, né? Avião ou balsa. E então a gente imagina e eu fui para lá sem conhecer, né? Então óbvio que você imaginava, você vai pensando, poxa, né? O que eu vou achar lá? E me surpreendeu, é um lugar que te surpreende por estar isolada, por estar no meio da floresta, a estrutura que tem lá, ela acaba te surpreendendo positivamente. Como eu estava falando, por estar no meio da floresta, por ter uma condição econômica muito pior do que o interior de São Paulo e assim por diante, era de se esperar que o pessoal não gostasse de lá ou não quisesse ficar lá e assim por diante. E foi exatamente o contrário, né? O que eu achei lá foi um pessoal que adorava a cidade, que adorava o local e tinha um fortíssimo, pelo menos na minha concepção, um forte sentimento de pertença. Então, a minha apresentação nessa tarde para vocês vai se debruçar sobre essa pesquisa. Então, o que se queria pesquisar, onde foi feita a busca, como foi feita essa busca, né, a linha lógica do trabalho, o que se ganhou, as conclusões e o que se perdeu ou ainda não se ganhou. O que se queria com essa pesquisa? Quais os objetivos ou razão de realização dessa pesquisa? O objetivo era identificar em uma amostra da população de Cruzeiro do Sul, no Acre, delineamentos da manifestação do sentimento de pertença, observando-se as especificidades desse fenômeno no contexto territorial e na percepção desses moradores e, obviamente, tentando trazer isso como potencialidade para o desenvolvimento local, né? Por isso que a gente entendia que poderíamos verificar as potencialidades deste sentimento de pertença, se é que ele existia, para impulsionar projetos relacionados ao desenvolvimento local. Alguns pontos importantes da pesquisa. Primeiro, a necessidade de buscar alternativas de projetos de desenvolvimento colocados em prática nas regiões isoladas da Amazônia. Como eu falei, naquela época, Cruzeiro do Sul não havia rodovia asfaltada para chegar lá. Isso quer dizer que só se ia via terrestre 3 meses por ano. Havia essa possibilidade por apenas 3 meses por ano. Os outros meses do ano não tinha como, não havia trafegabilidade por causa das chuvas da Amazônia na estrada que ligava Cruzeiro do Sul à capital Rio Branco. A carência de projetos de pesquisa focados naquela região e, consequentemente, o ineditismo da pesquisa, né? A gente tem, por exemplo, a região aqui do oeste do Paraná, em virtude da UniOeste, temos uma série de projetos aqui que são foco, né, de cidades e regiões aqui que são focos de projetos de desenvolvimento regional, desenvolvimento local. Lá, infelizmente, não temos essa mesma situação. E, por último, o interesse pessoal do pesquisador, pois na época eu era residente daquela comunidade. Então, óbvio, como morador do local, nada mais justo do que tentar contribuir, tentar dar uma contribuição para o desenvolvimento daquela comunidade. Então, onde foi feita a busca? É uma brincadeira, obviamente, mas eu gosto sempre de dizer, eu sou testemunha, o Acre existe, né? Tem muita gente que brinca, né, que o Acre não existe, mas eu sou testemunha, vivi lá 18 anos, então eu posso testemunhar que o Acre existe. E se você pegar ali o estado do Acre, Cruzeiro do Sul, como está marcado ali
bolinha vermelha, fica, como eu falei, no extremo oeste do Acre, né? É uma região fazendo fronteira ali com o Peru, né? Então é uma região realmente, Cruzeiro do Sul faz fronteira de um lado com o Peru, do outro lado com o Amazonas, né? Que fica ali em cima. E eu quero chamar a atenção de vocês que essa estrada que vocês estão vendo ali, que é a BR-364, ela, na época, nesse trecho que está marcado aí para vocês, ele não era asfaltado. Então, por isso que não havia essa ligação terrestre durante todo o ano. Então, durante apenas 3 meses, geralmente julho, agosto e setembro, havia trafegabilidade nessa estrada, que não era asfaltada, e isso dificultava, vocês devem imaginar, dificultava muito a vida naquela região. Eu quero chamar a atenção de vocês, hoje, né, 18 anos depois, essa estrada está totalmente asfaltada, se bem que com uma qualidade né, assim, questionável, né, vários trechos muito, muito ruins, né, tendo que constantemente ser restaurada e etc. Mas eu só quero chamar a atenção que ainda hoje temos várias cidades no Acre que estão isoladas, né? Não tem ligação asfáltica, apenas por avião ou barco você chega lá, como Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Santa Rosa do Purus. Então, mesmo hoje, né, 2021, nós temos ainda várias cidades, assim como no Amazonas e em outras regiões, cidades que ainda estão isoladas. Como foi feita a busca, né? A linha lógica do trabalho. Então, nós dividimos o trabalho em 4 capítulos, né? No primeiro capítulo, nós falamos sobre desenvolvimento local e sentimento de pertença, que é a parte de referencial teórico, né? Conceitos de desenvolvimento, territorialidade, território e territorialidade, e o próprio sentimento de pertença, né? Procuramos buscar na literatura autores que falavam, que pesquisavam sobre o tema. No capítulo 2, nós falamos especificamente da comunidade pesquisada, a cidade de Cruzeiro do Sul, e aí nós tivemos toda uma linha histórica, né, desde da história da colonização do Acre, através do processo da borracha, o primeiro ciclo da borracha, no início do século XX, e depois, durante a Segunda Guerra Mundial, com os soldados da borracha, né. Então, tudo isso levou à formação do território do Acre, que eu insisto mais uma vez, foi o único local onde se brigou para ser brasileiro, né? A única história de uma revolução para se juntar ao território brasileiro. E falamos especificamente da cidade de Cruzeiro do Sul. No capítulo 3, nós ouvimos os cruzeirenses em relação à pertença, e aí nós fizemos uma pesquisa em 2 grupos específicos de moradores de Cruzeiro do Sul. Os estudantes universitários. Por que estudantes universitários? Porque nós víamos neles uma amostra bastante razoável da população de Cruzeiro do Sul, e pela potencialidade de serem futuros líderes, né? Por estarem no nível superior, de serem formadores de opinião e serem futuros líderes, né, da comunidade. E nós ouvimos os moradores mais antigos, buscando a opinião sobre o sentimento de pertença e projetos de desenvolvimento em relação aos moradores mais antigos. Em 2 grupos principais, né? A maioria deles nos participantes de um grupo de terceira idade, né, de um centro de encontro de idosos da terceira idade, e 2 moradores do asilo local. Por que não ouvimos todo mundo do asilo, por exemplo? Porque nós buscávamos, a ideia era termos os velhinhos, os antigos moradores que ainda tinham relacionamento com a família, que ainda viviam na comunidade. Por isso, a preferência para aqueles que participavam do grupo da terceira idade. Então, essas informações foram colhidas por meio de um questionário semiaberto. Como resultado dessa pesquisa com os moradores, nós tivemos uma diferença em relação
ao estilo de pertença de cada um desses grupos. Nos mais velhos, nós percebemos um estilo de pertença retrospectivo, caracterizado pela participação na história da cidade, a resistência que eles tiveram em relação ao ambiente, ao ter ajudado a construir, né, tudo isso. Então eles vivem para contar aquela história e têm orgulho dessa história, né? E nos mais jovens a gente percebeu um estilo de pertença de perspectiva, no sentido de querer participar, de querer construir, de sentir-se diferente, que vive a mobilização para construir uma outra perspectiva de local e de sociedade. Eu quero chamar a atenção, nós fizemos algumas perguntas, mas só para registrar aqui, que tanto a pesquisa com os acadêmicos quanto com os mais velhos, via de regra, as respostas foram muito semelhantes, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui da pesquisa, né? Eu perguntava, né, olha, eu tenho a impressão de que as pessoas aqui me passam a ideia de um orgulho danado de pertencer a essa cidade. Isso tem fundamento? Você concorda com isso? E nos dois grupos, 90% dos participantes concordaram que realmente há esse orgulho de morar lá, de pertencer à cidade de Cruzeiro do Sul. Se eles próprios têm orgulho de pertencer à cidade, de morar na cidade, nos dois grupos, de novo, 90% responderam positivamente. A pergunta que mais teve diferenças percentuais foi com relação a se eles já haviam saído de Cruzeiro do Sul. Porque imagine que sem a estrada, só podendo se sair de lá de avião, há uma certa limitação da mobilidade das pessoas lá, né? Então, uma das coisas que nós pensávamos que poderia ser esse orgulho, esse pertencimento muito forte, poderia ser resultado de nunca ter saído de lá. Então, a pessoa nunca saiu, não conhece outro lugar, por isso que ela gosta de onde ela está. Entre os mais novos, 30% dos participantes da pesquisa nunca tinham saído realmente de Cruzeiro do Sul. Entre os mais velhos, esse percentual subia para 40%. Né? Uma outra pergunta que foi feita, né? Você, havendo a possibilidade, você trocaria Cruzeiro do Sul por outra cidade? De novo, mais de 90% disseram não, né? Não trocariam Cruzeiro do Sul por outra cidade. Então, para a gente tentar mostrar para vocês como foi essa pesquisa, né, as perguntas feitas. E no quinto capítulo nós fizemos uma discussão de resultados sobre o orgulho de pertença face ao referencial teórico. Nós fizemos a discussão entre o que foi encontrado na pesquisa e o referencial teórico abordado. E aí, o que se ganhou, né? Vamos passar para as conclusões, até para a gente poder ter mais tempo para a gente fazer a troca de ideias aqui, que eu acho que vai ser mais legal. Sobre o sentimento de pertença. Foi constatada a sua existência na comunidade, então a pesquisa corroborou a minha percepção de que realmente o pessoal lá tem um forte sentimento de pertença, há realmente um forte sentimento de pertença naquela comunidade, que está ligado à questão territorial, a questão muitos colocam, né, o fato de ter nascido lá, de ter a família perto, de ter uma questão de facilidades, de tranquilidade, de cidade do interior, enfim, várias questões ligadas à questão territorial. E nos mais velhos, é uma questão ligada à resistência contra um ambiente difícil e completamente diferente da sua origem. Importante lembrar que o Acre ele foi colonizado basicamente por nordestinos e mais especificamente por cearenses. Há uma forte
presença dos cearenses na colonização do Acre, né? Na exploração do Acre inicial lá. No primeiro momento, como no primeiro ciclo da borracha, havia uma grande seca no Ceará, e isso facilitou, né, essa migração para a Amazônia, com a promessa de que eles teriam terra, que eles poderiam ter uma vida melhor lá no meio da floresta, eles iam descobrir uma nova região, e na verdade quando eles lá chegavam, eles meio que acabavam num processo de semi-escravidão, né? Porque quando eles chegavam lá no meio da floresta, o pessoal falava, olha, tá aqui a conta que você tem para pagar agora, você me deve a passagem, você me deve os equipamentos, você me deve isso, você me deve aquilo, agora você vai trabalhar para pagar o que você me deve. E como os insumos lá, os próprios alimentos eram muito caros, era uma conta que nunca se pagava, né? Não havia como se pagar. Então, meio que eles acabavam lá como quase semi-escravidão. E outra coisa importante é o desafio, né? Você sair do Nordeste, tinha uma realidade, né, em termos de meio ambiente, e você ir parar no meio da floresta amazônica com toda a dificuldade, a gente vai imaginar, né, estamos falando aqui do começo do século XX, 1903, Cruzeiro do Sul, por exemplo, foi inaugurado em 1903, você imagina a dificuldade que era quando esse pessoal chegou lá para desbravar aquele que muitos chamam de um inferno verde, né? Nos mais jovens, está ligada à maneira como manifestam a sua percepção do sentido de vida, os valores morais e a perspectiva de inserção no mercado de trabalho e na sociedade. Então há uma diferença, nós percebemos uma diferença entre, né, o sentimento dos mais velhos em relação aos mais novos. Mas, em geral, né, o sentimento de pertença é importante para o desenvolvimento local como indutor do sentimento do desenvolvimento local. Ele pode contribuir, uma vez que para você ter o desenvolvimento de uma comunidade, o amor por ela, ter esse sentimento de pertença, pode ser de grande contribuição. Em outros termos, o forte sentimento de pertença dos estudantes universitários de Cruzeiro do Sul, referenciado pelos moradores mais antigos, conforme apontados os resultados do trabalho de campo, pode ser um potencializador e facilitador do sucesso de projetos que tenham como objetivo levar a comunidade de Cruzeiro do Sul a alcançar um desenvolvimento integral e concreto, ou seja, significativo para a sua população. Então, a partir do momento que você gosta do lugar onde você mora, que você não quer trocar esse lugar por nenhum outro lugar, é óbvio que você quer ver ele crescer, que você quer ver ele se desenvolver, e isso faz com que haja uma maior mobilização e um maior empenho, né, para que os projetos de desenvolvimento efetivamente tenham sucesso e realmente aconteçam. E aí eu quero, já finalizando aqui a apresentação, como eu falei, eu quero, né, vou privilegiar a troca de ideias, eu queria comentar o seguinte, o que se perdeu, né, e eu tenho certeza que talvez muitos que estão aqui com a gente hoje, ou que vão assistir pelo YouTube, possam estar na mesma situação que eu, né, como vocês viram na apresentação, eu fiz graduação em Ciências Contábeis, fiz administração, uma pós, uma especialização em gestão econômica e financeira e fui fazer desenvolvimento local, no mestrado em desenvolvimento local, como muitos aí estão fazendo de desenvolvimento regional. E talvez muitos como eu podem estar se sentindo meio perdidos, né? Poxa, eu tenho que estudar coisa que eu não vi na graduação, é outra coisa, uma outra, né? Mas eu quero dar um depoimento para essas pessoas que talvez estejam nessa situação, né? Eu perdi, quando fiz essa dissertação, o medo de um trabalho interdisciplinar, porque para falar de desenvolvimento local, assim como para falar de desenvolvimento regional, houve necessidade de visitar a sociologia, a geografia, a história, a economia. Então, acaba te ampliando os horizontes, né? Você acaba necessariamente tendo que estudar outras
disciplinas, outras áreas, isso acaba te enriquecendo, isso acaba trazendo um grande ganho em termos de conhecimento, né? Você aumenta suas áreas de conhecimento. E o medo de realizar um estudo significativo para o autor, ou seja, eu queria fazer uma coisa que poderia ser bacana para mim como autor, mas também para os sujeitos da pesquisa, né, que pudesse contribuir. E você fazendo um trabalho, principalmente nesse campo, né, do desenvolvimento regional, do desenvolvimento local, o desenvolvimento comunitário, enfim, aí o nome, às vezes, você pode realmente conseguir trazer uma grande contribuição, uma grande ajuda, né, uma grande colaboração para uma determinada comunidade. A dissertação está disponível no site da UCDB, eu coloquei aqui assim que eu acabar a apresentação, que eu coloco no link o link no chat para quem tiver curiosidade em conhecer um pouquinho mais do trabalho. Eu vou colocar no chat o link para quem se interessar. E eu agradeço, né, a atenção, né, essa foto é lá do Rio Juruá, que é o rio que passa por Cruzeiro do Sul. Ali ao fundo a gente vê a silhueta ali da Catedral, Nossa Senhora da Glória, e dos prédios, né, de Cruzeiro do Sul. Então, meu contato aqui, fico à disposição, se alguém quiser trocar uma ideia sobre o trabalho, quiser alguma indicação, enfim, quiser trocar uma figurinha a respeito, eu estou à inteira disposição. E, enfim, é isso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Opa. Boa noite, César. Tudo bom? Ô, Crislane, desculpa, eu posso... Pode sim. Desculpa. César, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode ser que eu tenha comido bola aí no momento da apresentação. Vocês chegaram a fazer essa percepção, né, de pertencimento, porque o Acre é uma região relativamente nova, né, comparado com o resto do país. Daquelas pessoas que mais jovens, tipo assim, mais ou menos por idade, né, o que os mais jovens pensam, né, sobre essa questão de pertencimento, e aqueles mais velhos que foram para lá colonizar, às vezes eles têm esse sentimento de pertencimento maior do que esse mais jovem, ou mais jovem que já nasceu lá, às vezes. Vocês chegaram a dar uma olhada nessas questões? Sim, a ideia, na verdade, a pesquisa foi feita com dois grupos. Um grupo de jovens, e a gente escolheu os universitários, porque como eu coloquei, a ideia era... primeiro pela representatividade desse grupo e segundo pela perspectiva de futuras lideranças, né, como futuros formadores de opinião e futuras lideranças. Então, uma grupo pesquisado foram os jovens, né, universitários, e o segundo grupo foi o pessoal mais velho, o pessoal mais antigo. Então, nós procuramos um centro de convivência de idosos, onde nós escolhemos ali para fazer a pesquisa. Como a gente comentou, a gente poderia ter ido para o asilo, fazer toda a pesquisa lá? Poderíamos, só que a gente preferiu optar por um grupo que ainda estivesse em contato, né, com as famílias, ainda tivesse contato com a sociedade, ainda tivesse inserido, né, na comunidade. Por isso nós optamos por esse grupo de idosos que participavam desse centro de convivência da terceira idade. Legal, bacana. Parabéns pelo trabalho. César? Oi. Valdir Galante falando. Viu, César? Eu vou te fazer uma pergunta, mas não me tome por ser pernicioso com a pergunta. Não é esse o sentido. Você fez referência à questão da distância e, obviamente, a distância ele tem um sentido múltiplo, sobretudo quando a gente vê a questão dos meios e o custo que esses meios têm, como você fez referência no início da sua apresentação.
mas você que interagiu com essas pessoas na sua pesquisa, essa percepção de ter digamos assim, uma avaliação muito boa do local, ela é por apreço mesmo ou porque eles não conseguem alcançar uma alternativa? Não, assim, como eu comentei, a gente tinha essa dúvida, quer dizer, será que eles gostam daqui porque não conhecem outro lugar? Sim. Porque, óbvio, se você nunca viu nada lá fora, você fala, bom, aqui deve ser bom então, porque eu não conheço, vou entender que aqui é bom. A gente percebeu também outra coisa importante com relação a isso, assim, muita gente faz uma comparação do seguinte, olha, lá fora é uma desgraça, a gente assiste a televisão, vê o que acontece no Rio de Janeiro, vê o que acontece em São Paulo, aqui é o melhor lugar do mundo. Então, há essa questão com relação à comparação da violência fora, que se vê na televisão, por exemplo, com o que se tem na sua cidade. Realmente, a questão de não conhecer outros lugares existe, como a gente colocou. 30% dos jovens responderam que nunca tinham saído de lá. E entre os mais velhos, esse percentual sobe para 40%. Eu estou falando de sair da cidade, tá? Não estou falando de sair do estado ou sair da região, estou falando de sair da cidade. Então é óbvio que isso impacta no sentimento que a pessoa tem pelo local. Você não conhece outros lugares, bom, então aqui para mim é ótimo porque não tem a comparação. Mas mesmo aqueles que saíram, aqueles que conheceram outros lugares, conheciam outros lugares, o percentual de pessoas que não trocariam Cruzeiro do Sul por outro lugar do mundo é 90%. É muito alto. Eu não sei, vocês conhecem os seus colegas de Toledo, de Cascavel. Eu não sei se chegaria a um percentual tão alto. Se a pessoa tivesse a oportunidade de ir para outros lugares, se haveria tanta gente assim querendo ficar em Toledo e em Cascavel. Fiquei sabendo um povo que saiu de Nova Concórdia, César, passou por Toledo, Cascavel, foi para Fortaleza, Caxias no Maranhão, Francisco Beltrão e voltou para Concórdia do Oeste, mas deve ser algum maluco por aí. Uma outra questão, César, é o seguinte, eu tenho alguma curiosidade a respeito do perfil de atividade econômica do município, apesar de fazer algumas presunções, mas eu gostaria de ver da sua parte, e eventual mudança que esse perfil esteja sendo visualizado em função, você fala de projetos de desenvolvimento, coisa do gênero, que tipo de mudança, de alteração nesse perfil está ocorrendo ao longo do tempo, no qual você percebe esse sentimento como um elemento catalisador. Havia uma piada de mau gosto que se dizia lá que a região lá era a melhor demonstração do desenvolvimento sustentável, né? Porque a cidade e os moradores eram sustentados pelo governo federal, estadual e municipal, haja vista que a maior parte dos empregos vinha da prefeitura, do governo do estado e do governo federal, né? Então, assim, havia a classe média, vamos colocar assim, é formada por funcionários públicos. Por isso que se coloca isso, né? Porque as pessoas, fora os empresários, as pessoas ricas, vamos dizer assim, que têm dinheiro, que são os empresários, a classe média é composta por funcionários públicos. Então, assim, os bons empregos lá estão ligados ao funcionalismo público. E eu não sei, eu não saberia dizer se mudou muito, porque, na verdade, eu saí de Cruzeiro do Sul em 2014, que eu fui morar em Rio Branco. Então, eu não saberia te dizer, faz muito tempo que eu não tenho assim, uma vivência mais próxima de Cruzeiro do Sul para dar uma opinião mais concreta sobre isso. A curiosidade que eu tenho, na verdade, que hoje, né, 18 anos depois, com a estrada, com o fim do isolamento, a minha dúvida é se esse sentimento de pertença mudou com o fim do isolamento. Essa é uma dúvida que eu tenho, talvez possa até ser fruto de uma outra pesquisa, até para se comparar, né, com o que vimos antes e depois.
mas eu não tenho condições de responder a sua pergunta. Obrigado. Obrigada aí, professor Cristiano, Valdir, pelas questões. Só uma pergunta também, que está relacionada ao que o professor Valdir acabou de falar, que era uma dúvida minha também, não sei se foi abordado no seu trabalho, né, que esse sentimento de pertença, se ele realmente se traduz na questão econômica, por exemplo, né, investimentos na cidade, seja dos empresários ou de pessoas novas, chegando à cidade, né, como que era a migração, se você tem dados relativos a isso, então investimentos em novos negócios ou em imóveis, né, construção civil, se isso de alguma maneira mostrava esse sentimento, né, se mostrava na prática. Olha, eu diria que sim, porque como eu comentei com vocês, o que você imagina, assim, rola um certo preconceito com o pessoal do Sul e Sudeste com relação à Amazônia, né? Quando eu fui para lá, eu ouvi muito isso, mas você vai dar aula para índio, você vai andar de cipó agora, infelizmente rola esse tipo de preconceito. Você não conhece, você tem uma visão, enfim, né, limitada, então você acaba... Eu falo isso por mim, né? Quando eu fui para lá, eu me surpreendi positivamente, né? Talvez uma das coisas de ficar 18 anos no Acre foi exatamente isso. Quer dizer, eu fui com uma perspectiva muito baixa e quando eu cheguei lá, eu vi que não era, pelo contrário, uma cidade como qualquer outra. Enfim, tem as suas limitações em vários aspectos, mas tem toda uma estrutura, tem toda né, uma cidade como qualquer outra. E aí você fala, poxa, nossa, mas que bacana, né? Ainda mais Cruzeiro do Sul, que era, como eu falei, no meio da floresta, sem ligação asfáltica, você imagina uma situação, quando você chega lá e vê que não, que é pelo contrário, uma cidade que tem, né, uma cidade de 70 mil habitantes, com toda, né, como qualquer outra cidade de 70 mil habitantes. Tem algumas limitações com relação à saúde, com relação, enfim, a algumas coisas específicas, mas de modo geral tem uma estrutura muito boa, prédios, enfim, e sim, esse investimento existe, os próprios moradores têm até por essa dificuldade em de repente investir em outros lugares, acabam tendo um bom investimento, fazendo um bom investimento lá mesmo. Isso melhora muito a cidade, ajuda, contribui com a melhora da cidade. Obrigada, César. Tem aqui uma pergunta no nosso chat da Elizabeth Giron Cima. Ela está dizendo, César, o sentimento de pertença tem relação direta com os valores, as raízes, a cultura, os hábitos das pessoas, associado ao local onde a pesquisa foi realizada? Sim, a gente chegou a uma das conclusões, que eu até coloquei no chat aí o link para o trabalho. Sim, há essa questão, principalmente entre os mais jovens, né? Os mais velhos têm, como eu falei, houve uma distinção entre o sentimento dos mais velhos com relação aos mais novos. E essa questão está muito, muito presente. Se você tiver curiosidade de ler o trabalho, pelo menos essa partezinha lá sobre, né, os sentimentos de pertença em Cruzeiro do Sul, você vai perceber que sim, existe uma relação muito, muito evidente. A gente consegue perceber isso nas falas que estão no trabalho, inclusive, na justificativa que eles dão em relação às pesquisas, às perguntas da pesquisa. Ok, obrigada. Mais alguém gostaria de falar, perguntar, fazer alguma colocação? Aqui, Luiz Felipe. César, após a sua saída de Cruzeiro do Sul e a ida para Rio Branco, se percebe o mesmo poder de pertencimento também em Rio Branco ou para você foi diferente? Você, né, a visão que você tem dessas duas cidades é diferente? Eu diria que menos. Para o Rio Branco ser mais
cosmopolita, vamos colocar assim, por ser uma capital, a gente sabe que cidades do interior ela tem uma como que eu vou colocar? Um ambiente diferente, né? Eu acho que o ambiente da cidade do interior, por ser menor, por todo mundo se conhecer, por ter aquelas relações mais próximas, acaba favorecendo um sentimento de pertencimento maior. Vou fazer aí é pessoal, tá? Eu vivi entre 2003 e 2014, até 2013, 10 anos em Cruzeiro do Sul. E de 2014 a 2021, eu morei em Rio Branco. Eu tenho uma saudade, uma memória afetiva muito maior de Cruzeiro do Sul do que de Rio Branco. Se você me perguntar mesmo sendo uma capital, se você falar assim, você tem que escolher e voltar a morar em uma das duas cidades, talvez eu escolheria Cruzeiro do Sul. Esse sentimento de pertença, ele é contagioso. Obrigada, César. Mais alguém? Alguma questão? Ou quer colocar alguma coisa? Não? Bom, então, acho que podemos encerrar a conferência de hoje. Quero agradecer imensamente ao César, né, por sua disponibilidade, por trazer essa temática tão interessante aqui para as nossas discussões. Também quero agradecer a participação, né, dos alunos, né, parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação, né, só vem a contribuir aqui com as nossas pesquisas, né, e a divulgação. Então, muito obrigada mais uma vez, César, e convidamos a todos para continuarem acompanhando as próximas conferências, agora são a cada 15 dias, nesse mesmo horário, né, das 18 às 19 horas. A nossa próxima conferência vai ser no dia 12/7, e fiquem de olho aí no Facebook, Twitter, Instagram do NDR, que nós faremos aí a divulgação da temática e dos próximos conferencistas. Mais uma vez, obrigada, César, obrigada a todos e todas que estiveram conosco hoje. Então, uma boa noite a todos e todas.